Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos e amigas do Botequim Virtual. Estamos de volta, uma semana depois do nosso lançamento. A gente está muito feliz com a repercussão, muita gente elogiando. Acho que nós realmente fizemos um gol aí, né? Felizmente foi muito bom. Tivemos audiência em Portugal, Rio Grande do Sul, embora a nossa base esteja aqui no Rio de Janeiro, né? Hoje nós trazemos aqui o Rudinei dos Santos Marques. Ele é auditor federal de Finanças e Controle do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, mas ele é presidente da FUNACAT, que é o Fórum Nacional das Entidades Típicas de Estado. E nesse momento, com mais uma onda de privatizações, talvez a mais violenta, é muito interessante a gente lembrar da importância dessas funções para a sociedade. E o Rudinei também é doutor em filosofia, que chamou a atenção aqui da gente, porque são coisas aparentemente muito diferentes, mas que, no fundo, a vida é uma só, né? Rudinei, seja bem-vindo e nosso microfone está aí à sua disposição. Bom, boa tarde, Rogério, Alana e Marina. É um prazer estar aqui no Botequim Virtual para tratar esse tema que vem angustiando a todos nós, né, que diz respeito aí à reforma administrativa e aos rumos do país. Como você falou, eu estou na presidência do Fórum das Carreiras do Estado, FUNACAT, uma entidade que congrega aí 35 entidades associativas e sindicais, e tem uma representação de cerca de 200 mil servidores que atuam nas áreas estratégicas do Estado brasileiro. E tem sido realmente a nossa preocupação, desde que foi aprovada a emenda constitucional 103 da reforma da Previdência, que também trabalhamos muito sobre ela, assim como na PEC 287 do presidente Temer, que conseguimos vencer, né? Mas depois, na proposta de emenda constitucional número 6, que se transformou, então, na emenda constitucional 103, já sob a égide do presidente Bolsonaro, conseguimos fazer algumas alterações, mas ela, então, foi aprovada, né? E, ato contínuo, nós começamos a trabalhar, então, uma preparação para o que seria o enfrentamento da reforma administrativa. E de modo que, nesse primeiro ano, né, em que esse assunto ganhou mais espaço, durante todo 2020, nós nos debruçamos, então, sobre temas ligados ao funcionalismo, até que a PEC 32 foi apresentada no início de setembro, mas quando ela foi apresentada, nós já tínhamos um acúmulo muito grande de debates, né? E começamos, então, a produção aí de trabalhos técnicos que efetivamente elevaram o nível do debate, né? Quer dizer, nós chegamos fortalecidos para essa discussão sobre reforma administrativa e com muito material de suporte, né? Isso que permitiu que nós debatêssemos com todos os ditos especialistas, né? Porque tem alguns que se julgam especialistas, você vai ver e não consegue decolar num debate técnico qualificado, né? Então é isso, nós estamos hoje enfrentando, aí saímos agora, até nesse momento, eu encerrei agora uma reunião com a SGP, lá do Ministério da Economia, em que espero poder tratar ela ao longo da nossa conversa, em que a gente dizia justamente isso, né? Olha, como é que vocês querem cobrar qualidade do serviço público se atesta de ministérios importantes, como é o caso da meio ambiente, relações exteriores, economia, saúde, né? Nós temos gente completamente inepta para a função, né? Não estou julgando nem o caráter da pessoa, dizendo que é despreparada para aquela função que exigiria uma alta qualidade
técnica nas suas ações. Então, alguma coisa está errada, né? Você quer cobrar do funcionalismo um alto desempenho, enquanto, né, aquele que deveria ser cobrado, ele está sendo isentado dessa responsabilidade. Enfim, é um debate que rende muito aí, e é um prazer estar aqui para fazê-lo nesse momento. Ok, é um alento essa notícia, né, que você está nos trazendo, porque a impressão que nos dá é que o governo tem um rolo compressor aí e na mídia não tem repercutido tanto o impacto. Pelo contrário, a gente vê certas organizações poderosas aí da mídia defendendo abertamente uma reforma, como você mesmo diz, né, que não está sendo feita com critérios técnicos, pelo menos na sua totalidade, né? Então, amigos, o Rodrigo chegou agora, Rodrigo Otávio, já adentrou o nosso botequim, né? Bom dia a todos, boa tarde. Bom dia, Rudney, obrigado pela entrevista. Ok. Até então a maioria estava com as mulheres hoje, mas o Rodrigo equilibrou o jogo. Mas vamos manter a tradição. Tem uma perguntinha, hein? Como? Eu tenho uma perguntinha. Isso, vamos manter a tradição, começando sempre com uma mulher. Vamos lá, Alana. Rudney, eu queria saber com você, o governo quer privatizar praticamente todas as empresas estatais, enfim. Agora, como é que você vê a privatização do SERPRO, por exemplo, da Dataprev, que informam a Receita Federal de tantas coisas? E como é que você vê isso, passar para a iniciativa privada as informações sigilosas dos contribuintes? Olha, é um absurdo, né? Não vou medir palavras, é um absurdo, porque são áreas estratégicas, né? Áreas que o Estado precisa conservar em seu poder, né? Como é que vai passar áreas da tecnologia de informação que tem, né, bancos de dados aí com informação de praticamente todos os brasileiros, né? Vai terceirizar isso, né? Talvez seja essa a intenção mesmo, né? Passar para terceiros que estejam ligados de alguma forma ao governo para ter acesso a toda essa informação. Todos lembram o que aconteceu na eleição passada, né? Enfim, de alguma forma, os cadastros de milhões de brasileiros chegaram em mãos indevidas e foi uma avalanche de panfletos virtuais aí que circularam aí naquela reta final da eleição de 2018, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, precisamos aí assumir a nossa responsabilidade e mobilizar a sociedade para evitar que isso aconteça, né? Pode privatizar áreas que são o coração aí do Estado. Hoje, a informação é um bem preciosíssimo, né? Talvez mais precioso do que mineração, do que exploração de petróleo, é informação, e aí você vai entregar áreas. E outra, privatizar no momento em que o mercado acionário ainda está sofrendo sobressaltos, né? Quer dizer, a gente teve uma bolsa aí que caiu vertiginosamente lá no início do ano, com a pandemia, agora está se recuperando, mas está muito instável ainda, os números estão oscilando bastante. De repente, na hora que o governo for vender, a gente também está nesse mercado aí em baixa e o governo entrega mais uma vez um patrimônio ao preço de banana, né? Então, tem várias indicações aí de que isso não deve ser feito, isso não é uma atitude de quem quer fortalecer o Estado brasileiro. E aí, é claro que precisamos aí nos articular para enfrentar mais essa ofensiva. Rudney, eu sei que o Fonacat fez umas publicações sobre cadernos de reforma administrativa. Quais são os pontos que vocês estão tentando lutar? Pois é, Marina, nós amanhã chegaremos ao 16º caderno da reforma administrativa. E nesse 16º nós fazemos uma compilação de 2 publicações de 2019, atualizando os dados sobre o funcionalismo brasileiro. Quer dizer, uma primeira preocupação nossa foi justamente qualificar esse debate, porque
regra geral, o que os detratores do serviço público falam? Que a máquina está inchada, custa caro e ineficiente. É basicamente isso, né? E isso justifica, né, alçarem o conceito de subsidiariedade a princípio constitucional, ou seja, se não presta, né, custa caro, está inchado, então entrega para a iniciativa privada. É isso que estão dizendo com o princípio da subsidiariedade. O que nós mostramos nas nossas publicações até aqui é que praticamente o inverso, né, desse discurso. Nós analisamos com rigor aí os números do funcionalismo. Por exemplo, nós conseguimos provar nas nossas publicações que a máquina não está inchada. Então, vocês conhecem os números. Nós temos uma empregabilidade no setor público brasileiro em torno de 12%, quando a média da OCDE é de 22%. Então, os países desenvolvidos eles têm muito mais servidores, não menos servidores. Portanto, se nós queremos realmente caminhar numa senda aí de desenvolvimento, nós não podemos abdicar, né, do serviço público. Se nós pegarmos só essa média da OCDE, nós chegamos à conclusão que o Brasil poderia ter mais 10 milhões de servidores. Temos 11 milhões e meio, mas com uma empregabilidade de 12 contra uma de 22, nós poderíamos ter mais 10 milhões de servidores para dar conta de prestação de serviços em áreas essenciais como saúde, educação, assistência social e segurança pública, né? Em nível federal, que é uma realidade mais próxima aí, nossa, a gente vê que de 91 até agora, o número de servidores diminuiu, né? Nós tínhamos 650 mil, hoje nós estamos próximos aos 600 mil. Quer dizer, num período que a população cresceu mais de 30%, houve uma redução nominal, né, no número de servidores. Quer dizer, onde é que está o inchaço da máquina? Houve um incremento pequeno nas contratações dos municípios e nos estados, muito pequena, que não superou a contratação em vínculos formais de iniciativa privada, diga-se de passagem, mas isso foi em função aí de municípios e estados, pós-Constituição, terem assumido mais e mais funções, né? Mas tudo dentro aí da normalidade, não houve nenhum excesso, nenhum abuso. Então, nós provamos que não há inchaço da máquina, pelo contrário, nós precisaríamos de mais servidores. Uma coisa que está acontecendo, e ficou muito evidente na crise do INSS, com 2 milhões de benefícios represados, né? Quer dizer, que o governo está faturando com o sofrimento das pessoas. É isso, né? Não gosto de medir muitas palavras. Hoje, no país, a gente vive, né, um contexto aí de autoritarismo que as pessoas têm, às vezes, receio de dizer o que é, né? Mas o que é isso? No INSS... por não querer gastar e contratar pessoal e dotar a autarquia de servidores necessários aí para analisar os pedidos de benefício, represaram 2 bilhões de benefícios, quer dizer, fizeram economia com um sofrimento de pessoas ali extremamente necessitadas, né? São graves, são deficientes, são pessoas idosas que precisam daquele benefício, não estão recebendo, porque o governo quis fazer economia, e o ministro Paulo Guedes vai para a mídia se orgulhar, né? Vangloriar de que a taxa de reposição no governo federal é de apenas 26%, mas a que preço está dando, né, esse baixo percentual de contratação, né? E com relação às despesas, o funcionalismo pesa tanto quanto dizem os veículos da mídia hegemônica? Mas é isso, na União, se a gente olha, nós tínhamos aí em 2002 4,8% de gasto pessoal em função ao PIB, e hoje estamos com 4,3%, quer dizer, onde é que está a exorbitância no gasto, né? A extrapolação dos limites fiscais. É claro que também com regras fiscais tão duras, né? Eu já vi essa emenda constitucional 95 e tudo mais, fica difícil se enquadrar na regra, né? Mas mesmo assim a União ainda tem um gasto de pessoal em função a RCL bastante administrável, né? Não é essa exorbitância que eles divulgam e, enfim, nutrem aí as matérias jornalísticas.
E outra questão também que eles gostam de dizer é que o serviço público é ineficiente, né? Ora, nós temos áreas nobres, aí, áreas de excelência, áreas que são referências internacionais na área de serviço público. Olha o que a Fiocruz está fazendo agora, apesar dos desmandos aí do governo, né, do governo caótico, inepto, nós temos instituições de pesquisa que operam para a par com os grandes pesquisadores do mundo, né? Nós tivemos no Brasil a implantação do um sistema de contabilidade, o CIAF, que foi exportado para dezenas de países. Agora, quem é que está operando o PIX, né? O PIX não é o Banco Central, quem é que faz isso no Banco Central? São os analistas do Banco Central, né? No Tesouro Nacional, a criação do Tesouro Direto, que economiza a gestão da dívida pública, tudo isso criado por servidores de carreira. Então, assim, ó, se o governo não atrapalhar, ele já ajuda muito para que a gente possa mostrar que o serviço público tem qualidade e consegue vencer os desafios, né, em várias áreas, inclusive da saúde, né? Se nós não tivéssemos incompetentes à frente do Ministério da Saúde, nós talvez não tivéssemos mais de 170 mil mortos, né? Porque o Brasil tem menos de 3% da população mundial e no comparativo está com 14% de mortos, quer dizer, nós temos 100 mil mortos que são fruto da incompetência política para gerir essa crise. Se deixassem os servidores trabalhar e cumprir os protocolos dos organismos internacionais e mesmo das nossas instituições de pesquisa nacionais, certamente não teríamos, né, um problema tão sério aí, e essa mortandade, pessoas que não param, enfim, a gestão da crise assim, é um absurdo com erros, né, primários. Mas esse pessoal costuma falar que se baixar os impostos, que é a obsessão deles, né, o governo vai arrecadar mais no futuro, porque vai ter mais dinheiro circulando na economia. Mas na hora de usar essa mesma lógica para o investimento público, eles mudam de assunto, né? Lembrei porque o Hélio chegou aqui agora também, que é o economista da casa. E então passo a bola para quem quer perguntar. Rodrigo quer perguntar. Rudinei, como é que está o trâmite da proposta de reforma administrativa, esse jogo, em dois campos, a partir de alguns pontos? Primeiro campo é, digamos, o das ruas da sociedade. Parece que dia 10, agora quinta-feira, está chamado um dia nacional de mobilização em defesa do serviço público. Diversas entidades, virtual, alguma coisa assim. Isso a sociedade. E nos corredores do Congresso, recentemente, o STF deu duas decisões, ou uma decisão, uma meio que a favor, outra, os fóruns de servidores e a frente parlamentar pedindo para o governo demonstrar os cálculos, os documentos que levaram a redigir essa proposta. Parece que esse aí foi arquivado. E numa outra decisão, o ministro Marco Aurélio meio que deixou na mão do Rodrigo Maia a possibilidade de a reforma ser enterrada e nem ir a plenário. Como é que está esse jogo no Congresso de tramitação da reforma, levando-se em conta agora as novidades da não eleição do Rodrigo Maia e do Alcolumbre, com a possibilidade de a reforma nem ir à votação, ela pode ser enterrada ou não? Ela ano que vem vai, e de repente ainda tem o perigo de no Natal, naquele momento em que estão todos distraídos, sair um pacote de maldades acelerando isso. Como é que está isso, mais ou menos, para 2021? Bom, eu disse no início que eu tinha saído de uma reunião agora com a Secretaria de Gestão de Pessoas, né, do Ministério da Economia, e participou dela o secretário Wagner Lenhart. Eu disse já no início da reunião que a PEC 32, depois de 3 meses de tramitação, ela se revelou um texto incapaz de entregar
qualquer coisa que ele promete, né? Seja do ponto de vista de modernização, de eficiência, ou mesmo de economia, né? Quer dizer, não entrega nada, ao contrário, ela promove retrocessos gigantescos no serviço público, a exemplo da criação do vínculo de liderança que permitiria, né, ao governo contratar um exército de cabos eleitorais, quer dizer, são quase 100 mil vínculos de liderança na União, você poderia trazer para funções técnicas pessoas sem vínculo efetivo com o serviço público, né? Daqui a pouco o serviço público está cheio de gente aí das igrejas, sem menosprezo das igrejas, mas a gente sabe quem é que está operando aí no Congresso e no governo, né? Quer dizer, vai colocar quem nesses cargos, né? Então, ela cria aí um risco imenso, né, para a continuidade aí da nossa própria e frágil democracia, né? Porque se você coloca 100 mil cabos eleitorais para dentro do Estado, né, isso aí pode gerar um estrago gigantesco. Então é isso, né? A gente, depois de 3 meses, quase que um consenso, e não só entre os críticos, né, de uma reforma administrativa, tem o pessoal mesmo que defende a reforma administrativa, como aquele pessoal do Novo, né? Um novo que deveria ser, né, algo auspicioso. O Novo é um grande retrocesso, né? Porque, enfim, querem um Estado sem servidores, é uma coisa meio estranha, né? Mas de novo, né? Isso. Mas até eles, como senador Anastasia, acham que tem que mudar toda a PEC, né? Então, é um consenso que o texto é muito ruim, tá? Então, em primeiro lugar, é isso. Segundo, em termos de mobilização, nós temos feito realmente mobilizações virtuais e temos participado de todos os fóruns de debate, não só dentro da nossa bolha, né? Nós fizemos um exercício hercúleo para sairmos da bolha. Então, a gente tem conversado, né, com a frente lá da reforma administrativa. Nós conseguimos entrar lá nos grupos da Lehman, que estão discutindo a reforma administrativa. Tem 12 das nossas entidades que estão lá integradas naquele grande debate que eles fazem. Para vocês terem uma ideia, há 3, 4 semanas atrás, eles reuniram centenas de pessoas, 9 governadores, vários ex-ministros, né, senadores, deputados, para tratar de gestão pública, né? Quer dizer, a gente tem que estar lá dentro, tem que estar discutindo, tem que estar fazendo o contraponto, né? E tem que saber o que eles estão pensando, né? Então, é isso, o Brasil ficou muito polarizado e com essa polarização a gente, por inércia, vai se acomodando na bolha, né? Isso a gente não pode fazer, tem que vir a público e ir para o debate, né? Eu acho que a gente tem todas as condições para debater com quem quer que seja, né? Eu já debati lá com o Carlos Ari Sanfeld, lá da FGV, que é um dos grandes defensores da reforma administrativa, né? Quer dizer, tudo isso com os materiais fornecidos aí pelos nossos cadernos da reforma administrativa. Eu queria fazer, antes da minha apenas 2 pequenos comentários. Lá atrás, quando Temer fez a reforma trabalhista, disse que ia criar 6 milhões de empregos. Não criou nenhum. Né? As reformas, a reforma da Previdência não mexeram com militares, não mexeram com o Poder Judiciário e não mexeram com o Poder Legislativo. Né? E agora, com essa reforma da Previdência, o ministro Guedes diz que vai economizar 300 bilhões. O senhor acabou de lembrar isso agora. Eu pergunto o seguinte: ele não fala quanto é que vai sair do orçamento público, aí, no caso, nem é só a União, mas também com os estados e municípios,
quanto é que vai sair do orçamento público em direção a empresas privadas? Pergunta que eu faço. Seria um papel do governo mostrar essa transferência que vai acontecer. O que o senhor acha disso? Exato, que eu falei um pouco antes, né, que quando o jornalista do Globo pediu que o governo entregasse os documentos que subsidiaram aí a apresentação da PEC 32, primeiro ele negou, né? Depois houve o recurso via lá e ele entregou uns documentos muito meia-boca, né? Mas reconheceu que não tinha estudos econômico-fiscais que pudessem embasar a apresentação da proposta. Nós escrevemos no nosso último artigo, a gente tem um trio, é Rogério, mais um colega Gustavo do BNDES e eu, e a gente botou um debate civilizatório. O que vai acontecer nesse pós-pandemia e pós-vacina? Vai ser algum avanço, né, civilizatório do que as pessoas entenderam que o Estado tem que gastar dinheiro mesmo, isso ficou comprovado no mundo inteiro, ou se nós vamos ter um retrocesso civilizatório do tipo, talvez, uma marcação do indivíduo por conta de tomar vacina e restringir a liberdade social. Isso é uma pergunta filosófica para o senhor. Bom, vou tentar encaixar aí as duas questões, né? Com uma única resposta. Primeiro, eu estudei foi a filosofia antiga, né? Então, sou especialista, na verdade, em platonismo e neoplatonismo. O que não deixa de ajudar, né? Mesmo em momentos atuais. Que as grandes cosmologias do passado nos dizem que o mundo não é um caos, né? Desde Pitágoras e Platão, né? E depois chegando a Plotino, já no platonismo alexandrino, se costumava dizer que o mundo era um cosmos, né? Ou seja, uma grande ordem na qual os fenômenos aparecem. E se, eventualmente, nós não estamos vendo essa ordem, o problema é mais da nossa perspectiva do que da realidade realmente real, né? Isso, por incrível que pareça, é o mesmo fundamento de toda a cosmologia hindu, né? Sabemos que o termo Rita entre os hindus, né, é um correlato do cosmos grego. E se o cosmos grego, na visão platônica, ele é o fundamento do antropos, do ser humano, quer dizer, nós somos o microcosmos e trazemos em nós todas as potencialidades divinas, nós trazemos em nós a ordem do universo, né? Então, eu tenho mais uma visão neoplatônica, assim, de que nós somos realmente co-criadores, né? Eventualmente, nós podemos pensar que somos impotentes para enfrentar determinadas situações, mas se nós somos unos com toda a criação, essa impotência ela pode ser aparente, né? Então, a todo momento, nós somos realmente testados na nossa capacidade de exercer a força de vontade, né? De mudar as coisas, de mudar os estados. Talvez esse seja o grande desafio, né? E a grande lição em situações aparentemente assim caóticas e que a nossa ação pessoal parece não dar conta, né, dos acontecimentos. Nós somos testados a dizer sim, né? Dizia Nietzsche, né? Dizer sim à vida, né? O ibamente é aquele que se impõe, né? Que cria valor, né? Que vai para o campo de batalha e tenta, né? Reconfigurar, né? Os contextos. Então, assim, eu acho que nós temos que, enfim, essa crise é nossa, né? Essa crise é nossa, a crise política, social, moral, econômica, fiscal é nossa. A gente tem que, de alguma forma,
trabalhar para superar esses graves problemas, né? Acho que vamos conseguir no longo prazo. Esse também é um outro grande ensinamento da filosofia neoplatônica, né? Na apocatástase todos seremos salvos, né? Então assim, é nosso exercício humano, né? Quer dizer, ou a gente se acomoda, se julga impotente, né? E fica deprimido e com raiva, né? E vai somatizando isso e a gente dá vazão para isso que nos angustia e tenta alquimizar, né? O mundo que tem. Então, eu acho que é por aí, né? Claro que dos números da reforma, falou o Hélio, né? Já descendo para uma questão mais assim, concreta, né? Saindo do campo ideal, né? Bom, o ministro Guedes falou que são 300 bilhões, mas não apresentou nada que dissesse de onde é que vai sair essa economia, né? O ministro Guedes, que convenhamos, é um grande panfletário, né? Ele vai lá, ele está jogando para o mercado vive da expectativa. Isso eu acho que ele sabe fazer, ficar criando expectativa. Vão retomar em U, vão retomar em V, vão retomar em W, né? Mas no final das contas nós estamos caindo ainda num poço que não achamos talvez o fundo ainda, né? E o pessoal ainda está comprando, alguns, né? Alguns já estão se dando conta lá, como a Mônica De Bolle, né? Que publicou aquele artigo que foi depois expulso do Estadão, né? Disse, olha, qual é a do ministro Guedes, né? O que ele entregou até agora? Nada, né? Então, foi expulsa lá do jornal, né? Por isso, porque mostrou que o rei está nu, né? Nós aqui, filósofos de botequim, né? Estamos ouvindo atentamente aí, esperando que desse caos surja uma nova ordem. Sem dúvida, temos que caminhar na direção dos países desenvolvidos, lá da OCDE, né, que tem uma média de funcionários públicos em relação à população total bem superior à do Brasil. Temos que imitar a participação dos norte-americanos no Estado, né, que é muito mais efetiva que a nossa, e embora seja um país capitalista, portanto, isso não tem nada a ver com partidos e ideologias, tem a ver com o dinheiro que a gente paga de imposto para ter serviços e ter também no nosso comando pessoas aptas a fazer um planejamento que nós já vimos, planejamento do país que a gente deseja, né? Que nós já vimos que não é o caso do nosso ministro Paulo Guedes e muito menos do presidente, embora a gente não, repetindo, não estamos filiados a partido nenhum, mas o que está acontecendo no Brasil é um retrocesso no processo civilizatório. Acho que não resta mais dúvida, a comunidade internacional já está alerta, né? E nós vemos aí o Brasil, talvez, merecendo até uma repreensãozinha, um puxãozinho de orelha do resto do mundo, né? Porque nós não cuidamos da Amazônia, não cuidamos do nosso povo, não cuidamos dos nossos vizinhos, enfim, estamos cada vez mais procurando problemas onde nunca existiram, né? E nos resta ouvir aqui humildemente os nossos especialistas, que é o caso do Rudinei Marques. Ele, além de ser um doutor em filosofia, ele também é engajado na luta pela nossa serviço público, né? Ele preside a FONACAT, que é o Fórum Nacional das Entidades Típicas de Estado. Ninguém melhor do que ele para traduzir em palavras, em argumentos, tudo isso que nós estamos aqui defendendo. Então, muito obrigado, Rudinei. O microfone é seu para suas considerações finais. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade do diálogo, o Rogério, o Hélio, o Rodrigo, a Marina e a Luísa. É sempre bom tratar desses temas, né? Uma realidade dura, mas nós temos que enfrentá-la e usar a nossa inteligência, toda a nossa capacidade aí para superarmos aí esses desafios e que o Brasil volte a nos orgulhar, né? Nós tenhamos esperança e possamos passar essa esperança aí para os nossos amigos, familiares, né? Porque é isso. Temos que voltar a nos alegrar de morar aqui e acreditar que esse país tem um futuro. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Não resta dúvida de que o Brasil tem todas as condições humanas, recursos naturais, para ocupar o lugar que ele merece dentro
do nosso mundo aí, que só pelas dimensões territoriais a gente já deveria estar numa posição muito melhor. A gente agradece os nossos ouvintes, prometemos aí que semana que vem tem mais, sempre à sexta-feira, às 13 horas, um novo programa para vocês no nosso canal, Botequim Virtual 2020. Não deixem de se inscrever lá, ativa o sininho para sempre estarem sendo alertados das nossas novidades. E temos também nosso blog, botequimvirtual.com. Sendo assim, um abraço a todos, até a semana que vem. Muito obrigado aos colegas e muito obrigado ao Rodinei. Obrigado, um abraço a todos. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.